Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui hoje iniciando mais essa gravação desse pequeno vídeo, meus irmãos. Hoje vamos falar a respeito, iremos anunciar a verdade a respeito dessas igrejas de pedras, desses templos religiosos, meus irmãos. Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que vão assistir esse vídeo, ou que já estejam assistindo, que frequentam uma denominação de pedra, que frequentam um templo religioso, seja ela qual for, vocês que frequentam essas igrejas, entre aspas, igrejas de pedras, hoje queremos que vocês conheçam a verdade, onde foi ocultada de vocês, meus irmãos, há muitos anos. Quando nós, meus irmãos, eu e meus irmãos, os que já que conhecemos a verdade, onde muitos irmãos aí têm os canais no YouTube que anunciam a verdade, nós não estamos aqui como pregadores, como ministros, como um líder religioso. Nós estamos aqui como mensageiros de anunciarmos a verdade do Pai e do Messias. Porque um dia nós fomos enganados também. Eu passei 6 anos dentro dessas sinagogas de Satanás, hoje tituladas como igrejas. Hoje, eles tiraram o nome de sinagogas e colocaram o nome igreja para enganar vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para iludir vocês, para que vocês nunca viessem a conhecer a verdade. Mas o nosso Messias disse, e ele deixou escrito através dos apóstolos, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E hoje, meus irmãos, tudo está sendo revelado através do Espírito do Pai, que habita aqui, ó, em nossa mente, porque nós somos o templo, a morada, o santuário, a casa do Espírito do nosso Pai. E hoje, meus irmãos, eu vou provar a vocês, com base nas Escrituras sagradas, porque as Escrituras, elas são sagradas, porque elas são puras, são limpas. Não a Bíblia. Então que vocês prestem bastante atenção, meus irmãos, e obtenham esse conhecimento e creiam nas palavras do nosso mestre Messias. Moisés, ele fazia tendas para a morada do Deus de Israel. Mas vejamos aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Para quem foi que realmente Salomão construiu o templo de pedra? E se ali ele chamou aquela casa que ele construiu de igreja? Vejamos, irmãos, com a base nas Escrituras Sagradas, porque muitos de vocês que são religiosos sempre vêm e querem um argumento. Onde está escrito? Qual capítulo? Qual versículo? Então vamos nos basearmos nas Escrituras, a base e o fundamento de toda a verdade. Lembre-se, meus irmãos, o Messias disse que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Livro de 1 Reis, versículo 12. Diz assim, ó. Então disse Salomão que o Senhor disse que habitaria nas trevas. É o que Salomão disse. Salomão dizendo. Então disse Salomão que o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Salomão aqui, meus irmãos, ele não fala igreja não.
ele fala casa, que o Senhor, o Deus, habitaria nas trevas. E ele edificou, construiu uma casa para o Senhor, o Deus das trevas. Em 2 Crônicas, no seu capítulo 6, no seu versículo 1, diz assim: Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. E eu, Salomão, te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Veja, meus irmãos, não foi nosso pai que criou os céus e a terra que pediu para Salomão construir uma casa de pedra, uma sinagoga, para ele habitar, para ele morar, não, meus irmãos. Salomão, através do pedido do seu pai Davi, construiu uma casa, uma morada, a sinagoga, um templo de pedra para o Senhor das trevas, que ali seria a sua eterna habitação. Pense, meus irmãos, vamos provar vocês nas escrituras que esses templos de pedras não são igrejas, são sinagogas. No livro de Mateus, no seu capítulo 6, no seu versículo 11, livro de Mateus, no seu capítulo 6, no seu versículo 5, desculpa, eu falei 11, mas não é 11, é Mateus 6, 5. Olha o que o nosso mestre Messias disse: E quando orares, ou seja, e quando forem conversar com o Pai, dialogar com o Pai, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Olha o que o nosso Emmanuel Messias, o nosso mestre, disse, meus irmãos. Quando fores conversar com o Pai, não seja como os hipócritas. Por que ele chamou aquele povo de hipócritas? Ele chama esse povo até o dia de hoje de hipócritas. Hipócritas significa, meus irmãos, traidores, falsos, mentirosos. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, meus irmãos. Meus irmãos, está escrito. Esses templos de pedra, meus irmãos, não é a morada do nosso Pai. Essas sinagogas, hoje, que eles tiraram o nome de sinagogas, como estava nas escrituras, e colocaram igreja para enganar vocês, meus irmãos. Para manipular vocês. Para que vocês nunca viessem a conhecer a verdade, meus irmãos. Que esses templos religiosos, seja qual for a religião, meus irmãos, se chama sinagogas. Vocês, meus irmãos, nós somos a igreja verdadeira do Pai vivo. Nós somos a casa, a morada, o santuário, o templo do Espírito do Pai. O Pai nos criou, meus irmãos. O Pai nos fez para habitar em um templo de carne, não em um templo religioso de pedra, meus irmãos. Acorda, meus irmãos, desperta tu que dormes. Vocês estão sendo enganados por esses líderes religiosos. Eles nunca, jamais, meus irmãos, vão chegar para vocês e contar essa verdade, sabe por quê? Porque eles querem que vocês sustentem eles em dízimos, ofertas, em votos, em campanhas. Não sei mais o que lá, irmão, que eles inventam tanta coisas. Essas sinagogas que vocês frequentam, meus irmãos, que vocês congregam, onde você se reúne achando que está adorando, honrando o Pai, vocês estão adorando o Senhor das trevas, o Deus das trevas. 1 Reis, capítulo 8, 12, e 2 Crônicas, capítulo 6, 1. Vamos lá? Olha o que o Messias disse no seu capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando for conversar com o Pai, dialogar com o Pai, entra no teu aposento e fechando a tua porta, que é a boca, meus irmãos. Ora teu Pai que vê o que está oculto, em secreto. E o teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará.
Tá vendo, meus irmãos? Olha como esse disse. Mas quando você for orar, meus irmãos, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta. Ora ao Pai que vê o que está oculto, que está em secreto. E o Pai, o que vê o que está em oculto e em secreto, te recompensará. Agora eu te pergunto, meus irmãos, vocês estão obedecendo ao nosso Pai, e ao nosso Manuel Mestre Messias? Ou vocês estão obedecendo a homens? Ensinamento de homens, doutrina de demônios. Porque essas doutrinas desses templos religiosos, meus irmãos, são doutrinas de demônios. O diabo veio para enganar, meus irmãos. Ele é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. Esses homens de terno e gravata, meus irmãos, dentro dessas sinagogas, eles são manipulados pelos anjos caídos, espíritos enganadores, enganando a vocês, meus irmãos. Acorda, meus irmãos, desperta. No livro, meus irmãos, no livro de Atos, no seu capítulo 17, e o versículo 1, Paulo em Tessalônica e em Bereia, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Sinagoga dos judeus. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 17. 17 diz assim, de sorte, aqui já foi Paulo em Atenas. Capítulo 17 primeiro, Paulo entrou na cidade chamada Tessalônica. 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus. O que é disputava, meus irmãos? Ele conversava, ele anunciava a verdade para os judeus dentro das sinagogas, para arrancar o povo de lá de dentro, arrancar as ovelhas, os que eram do Pai, que iam ouvir a verdade, iam sair das sinagogas, porque eles estavam reconhecendo que as sinagogas, naqueles tempos de pedra, o Pai não habitava ali não, e não habita. E todos urdiam na praça com os que se apresentavam. Livro de Atos 18:4, meus irmãos. Aqui já foi Paulo em Corinto. E todos os sábados disputava na sinagoga com judeus e convencia a judeus e gregos. Ou seja, o que é convencer? Eles anunciavam a verdade para os judeus e os gregos que congregavam dentro das sinagogas. E muitos dos judeus creram, e muitos dos gregos creram, e muitos dos hebreus creram nas palavras de Paulo através do Espírito do Pai que estava nele, meus irmãos. No livro de Atos, capítulo 18, versículo 7. E saindo dali, entrou em uma casa de um homem chamado Tito, justo, que servia ao Pai, e cuja casa estava junto da sinagoga. Olha só, meus irmãos. Paulo entrou em uma casa de um irmão chamado Tito, o justo, que servia ao Pai, e cuja a sua casa, a casa de Tito, estava junto de uma sinagoga. Prestou atenção, meus irmãos? Paulo não entrava nas sinagogas para pregar como um líder religioso. Ele entrava nas sinagogas para anunciar o justo, o Emanuel, o Messias, para tirar as ovelhas do Emanuel, do Messias, do Pai, dos apriscos de pedra, dos templos religiosos, das sinagogas, meus irmãos. Livro de Atos, capítulo 18, versículo 19. Aqui já é Paulo em Éfeso. E chegou Paulo a Éfeso e deixou-os ali com ele. Entrando na sinagoga, disputavam com os judeus. Por que Paulo entrava na sinagoga, meus irmãos? Porque ele tinha essa autoridade do Pai do Messias para anunciar a verdade. Você vê que ele entrava, meus irmãos, nas sinagogas para anunciar a verdade. Por que Paulo perseguia a igreja? Pessoas. Porque Paulo, antes de ele conhecer essa verdade, meus irmãos, ele servia a lei judaica, a lei de Moisés.
o rito judaico. Mas quando o Messias mostrou ele a verdade, o caminho da verdade, Paulo deixou de perseguir a igreja, de prender, de encarcerar, e passou de perseguido a perseguidor, meus irmãos. Porque Paulo, os próprios irmãos de Paulo, judeus, gregos, romanos, perseguiram a Paulo. Porque Paulo começou, meus irmãos, a anunciar a verdade. Ele largou a doutrina falsa, a mentira, o engano. Porque Paulo foi enganado, meus irmãos. Enganaram ele também, assim como me enganou. Assim como me enganaram um dia, enganou a muitos dos nossos irmãos que hoje se encontram na verdade. Agora, vou provar a vocês, meus irmãos, vamos provar a vocês que essas sinagogas eram para os judeus congregar, adorar o Deus deles, o Deus das trevas, o Senhor das trevas, esse Deus das religiões que vocês adoram. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, versículo 2, meus irmãos. Desculpa, meus irmãos, capítulo 2, no seu versículo 9. Olha o que Emmanuel Messias disse ali para João, através do Espírito na ilha de Patmos. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Agora, meus irmãos, pegue aí e pesquise o que significa sinagogas. O que é sinagogas? Vá no dicionário. Procure um dicionário o que significa sinagoga, meus irmãos. Olha o que o Messias disse. E a blasfêmia dos que se dizem judeus. Por quê? Porque eles estão blasfemando, meus irmãos. Eles não são judeus. E não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Esse que eu farei, aqui foi no Emmanuel Messias, que está dizendo para nós hoje, meus irmãos, através do Espírito do Pai, através do Espírito da verdade. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Vocês, meus irmãos, que se encontram dentro desses templos religiosos, vocês se dizem judeus, mas vocês estão mentindo. Vocês mentem. Porque esses templos religiosos, lá que Salomão construiu, porque Salomão, meus irmãos, para vocês que não sabem, Salomão era judeu. Ele construiu o templo de pedra. A sinagoga foi para o Deus das trevas, o Senhor das trevas, meus irmãos. Então acorda, meus irmãos, desperta tu que dormes. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, Estevão diz: o Altíssimo, o nosso Pai, não habita em casas, em templos, em construções feitas por mão de homens. No livro de Atos, meus irmãos, no seu capítulo 17, versículo 24, o Pai, que criou os céus e a terra, e tudo que nele há, não habita em templos, construções feitas por mão de homens. Meus irmãos, desperta enquanto há tempo, meus irmãos, acorda. Venham para a verdade do Emmanuel, do Messias, do Pai. Nós somos a casa, a morada, o templo, o santuário do Espírito do Pai, meus irmãos. Ah, meu irmão, mas está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nós temos que congregar. Vamos ver se realmente é isso? Que Paulo ali, ele sugeriu que nós viemos congregar dentro das sinagogas? Se Paulo saiu lá de dentro e arrancava as ovelhas do Pai, tirava as ovelhas do Pai do aprisco. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, o que é? Antes anunciando, ensinando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus irmãos, prestem bem atenção. Não deixando a nossa congregação. Aqui, meus irmãos, Paulo se refere o tempo de pedra não.
a essas igrejas, sinagoga de pedra não, meus irmãos. Paulo estava se referindo a nós, as pessoas, a igreja verdadeira, nós os irmãos. Se eu, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou a igreja, estou entre 10 irmãos, nós estamos ali, meus irmãos, congregando. O congregar é uma reunião de irmãos, não dentro das sinagogas, mas sim, meus irmãos, nas suas casas, ou dentro de um ônibus, ou na farmácia, no mercado, quando você se encontra com o irmão e vai, né, anunciar a verdade, que vai ali conversar sobre a verdade do Pai do Messias. E Paulo disse: não deixais a vossa congregação, ou seja, não se apartem uns dos outros. Não deixem uns aos outros, mas antes, anunciam, ensinem uns aos outros. Então é o que nós estamos fazendo aqui hoje, meus irmãos. Estamos anunciando para que vocês saiam desse engano, para que vocês saiam dos apriscos. No livro de João, capítulo 10, olha o que o Emmanuel Messias disse, o nosso mestre. No livro de João, capítulo 10, versículo 16, olha o que o Messias disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar, ajuntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, olha o que o nosso Messias disse, o nosso Emmanuel, o nosso mestre. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O que é aprisco, meus irmãos? Que ele disse que não são deste aprisco, são vocês que se encontram dentro desses templos religiosos, dentro dessa sinagoga, meus irmãos. É isso que o Messias quer dizer, meus irmãos. Ainda tem outras ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são, que não são deste aprisco. Você que é ovelha do Pai do Messias, vocês hoje vão ouvir a voz do seu único e bom pastor, o Emmanuel Messias, e vão sair do engano, da mentira, desses apriscos, desses templos religiosos, dessas sinagogas de Satanás. E a ovelha, ela reconhece a voz do seu bom pastor e o segue. Mas os estranhos, que são esses líderes religiosos, ela não ouve e não segue. Fiquemos todos na benevolência e no amor do nosso Mestre Messias.